Você já ouviu falar sobre pintura gestacional? Já conheceu alguém que fez esse tipo de pintura? Ou viu algo do tipo na internet? Eu me chamo Aline, sou mãe de 3 filhos e também sou artista. E hoje, além de mostrar para vocês um pouquinho do processo, eu também quero dividir com vocês uma história, como que surgiu esse tipo de pintura na minha vida, como que eu comecei a fazer, da onde que surgiu toda essa ideia de pintura, antes mesmo de saber que existiam outras mulheres que faziam também. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero agradecer a Grazi, que me permitiu estar gravando todo esse processo de pintura que eu fiz na barriga dela, para poder estar registrando a gestação dos gêmeos, um casalzinho de gêmeos que ela está esperando. Não é a primeira vez que eu pinto a barriga dela, já pintei outras 2 vezes, tive o privilégio de acompanhar quase todos os filhos dela. E eu quero agradecer, Grazi. Obrigada por isso, por me dar essa oportunidade. E agora eu vou contar para vocês como que surgiu esse tipo de pintura na minha vida. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu estava grávida do meu segundo filho e eu queria registrar aquele momento de alguma forma. Só que eu não tinha condições de poder tirar fotos bonitas, de estar fazendo um book ou coisa do tipo, enfim, não era o momento. Mas eu não queria deixar passar em branco, porque o do meu primeiro filho, infelizmente, eu não tenho nenhuma recordação em foto ou vídeo. Eu era nova demais, eu não tinha noção do quanto que isso ia ser importante para mim no futuro. O celular também não era de boa qualidade, não tinha como poder estar registrando de outra forma na época, e infelizmente eu não estava num bom momento na minha vida para ter ânimo de tirar foto, registrar de alguma forma. E eu não queria que isso acontecesse na segunda gestação. E era ano de Copa. Eu lembro que eu passei em frente a uma loja, vi alguns kits de pintura e aquele tipo de tinta corporal. Aí eu falei, por que não, né? Vou fazer um desenho na minha barriga. Eu tinha visto algumas ideias na internet na época, mas sempre algo muito simples e tal, ideias criativas mais simples. Eu era uma criança que desenhava, mas infelizmente por conta das coisas que me aconteceram no decorrer da vida, acabei esquecendo, deixando de lado. E a partir daquela pintura, eu lembrei que eu desenhava, eu lembrei que eu gostava de pintar, que eu tinha muito amor por isso. E foi muito interessante porque eu lembro que foi num domingo, eu fiquei de frente para o espelho e levei praticamente uma tarde inteira pintando a minha própria barriga. Eu fiz um Kinder Ovo, surpresa, vou até colocar a foto aqui para vocês verem. E eu gostei muito do resultado, fiquei até com dó de tomar banho depois, mas é a foto que eu mais gosto da minha gestação do meu segundo filho. Foi uma pintura muito importante, muito significativa para minha vida, para aquele momento que eu estava vivendo. A partir dela, eu lembrei quem eu era de verdade. Quem já viveu um relacionamento abusivo, ou infelizmente ainda vive, vai entender o que eu tô falando. A gente perde a nossa identidade. A circunstância desse tipo de situação faz a gente esquecer quem a gente realmente é. E, cara, isso é muito sério, sabe? Para mim, aquela pintura aparentemente simples que saía no banho me trouxe uma clareza de quem eu era, do que eu realmente amava de fazer, o que eu realmente eu gostava de fazer, sabe? E eu tinha muito vivo dentro de mim esse sentimento de entender quem eu era de verdade, sabe? De liberdade, depois da pintura. Até então, aí ficou por isso mesmo. Pintei a minha própria barriga, gostei do que eu tinha feito, né? Tinha muito vivo dentro de mim esse sentimento de liberdade depois que eu fiz essa pintura. E passaram alguns anos, eu acabei entrando numa discussão com uma pessoa aleatória nas redes sociais sobre aborto. Que fique claro que eu não sou mais esse tipo de pessoa, tá? É a Aline do Velho Testamento aí, essa que arrumava confusão com os outros na internet. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sou mais assim. Mas eu acabei entrando nessa discussão e eu não sou a favor do aborto de forma alguma, desde a minha adolescência, desde quando eu tive o meu primeiro filho, por conta de toda a situação que eu vivi. E eu não quero entrar em detalhes para não expor ninguém, mas eu quero contar só meio que por cima. Só para compartilhar mesmo e vocês entenderem a minha visão e o que aconteceu de fato. Mas assim,
Eu acabei engravidando cedo demais, 14 aninhos apenas. E, na época, eu descobri muito no início. Algumas pessoas que souberam junto comigo acabaram querendo me influenciar para que eu abortasse. Tentaram de várias formas fazer minha cabeça, né? Coisas do tipo: não, você vai perder a sua vida, você não vai ter estrutura para criar essa criança, você não vai ter condições financeiras para criar essa criança, enfim. Aborto, que é a melhor saída, é o melhor a se fazer, né? Tá no início, ninguém vai saber. Era esse o discurso que eu fui obrigada a escutar num momento tão delicado. E eu tive medo, tive muito medo, pela minha vida, pela vida do meu filho, de como seria para poder criar ele, o que ia acontecer. Cara, eu tava com muito medo. Eu lembro que foi uma situação muito caótica, sabe? E essas pessoas falando esse tipo de coisa não estavam me ajudando em nada. Na real, eles queriam se livrar do problema. Era tipo isso, sabe? E graças a Deus surgiram pessoas que realmente me acolheram, né? Além da minha mãe. Minha mãe foi, com certeza, desde o início, a pessoa que mais me deu apoio. Mas o fato de eu me sentir acolhida mudou muito o cenário que eu estava vivendo, sabe? Então, eu tenho pra mim que esse tipo de ato não é o melhor a se fazer, não é a melhor escolha. Eu escolhi a vida do meu filho, independente se eu estaria sendo acolhida ou não, mas o fato de ter sido acolhida por pessoas boas, que realmente queriam o nosso bem, para mim mudou todo o cenário. E fora um tantão de coisas que aconteceram naquela época que eu prefiro nem tocar no assunto para não expor ninguém, mas só para vocês entenderem o meu lado, a minha visão não é de agora, tá? Que eu não sou a favor do aborto. A minha visão vem lá da situação que eu estava vivendo. Viver na pele é outra coisa, outra coisa. Então, assim, eu tive a infelicidade de viver uma situação do tipo, então eu prefiro ser a favor da vida, sim, independente. Porém, né, eu não queria ficar arrumando confusão na internet, e aí eu resolvi fazer uma arte representando aquilo que eu acreditava. Então, eu pedi, né, permissão de algumas grávidas que eu conhecia e tal. E aí surgiu uma pessoa interessada para poder registrar a gravidez dela e eu resolvi pintar, né, como uma forma de expressar aquilo que eu acreditava ser o certo. Daí que surgiu a ideia de pintar uma outra pessoa, né? Foi a primeira pintura que eu fiz na barriga de uma outra pessoa, sem ser a minha. E foi muito significativo também, né? Eu acredito que não só para mim, como para ela também, que a filhinha dela é uma criança muito, muito especial, de verdade. Eu tenho a oportunidade de acompanhar até hoje, né? Mesmo que seja por rede social. E eu entendo que a pintura gestacional surgiu na minha vida como uma forma de liberdade de um relacionamento abusivo, me trouxe clareza de quem eu era, também nasceu como uma forma de expressar aquilo que estava guardado dentro de mim, por conta de tudo que eu vivi, tive a infelicidade de viver, né, em relação a uma gravidez indesejada. E aí eu pude representar isso de certa forma utilizando aquilo que eu sei fazer, que é pintando, desenhando, me expressando com tintas. Então, para mim é muito significativo. Não só a pintura que eu fiz inicialmente na minha vida, mas também as que eu tive a oportunidade de pintar no decorrer desses anos, que não são poucas barrigas, são muitas, muitas. Já pintei muitas gestantes, cara. Depois de alguns anos, eu já era casada e tal, e aí eu tive a oportunidade de fazer um workshop, né? Descobri que existia um workshop específico para isso. Com uma artista incrível, o nome dela é Itaiana. Eu tive a oportunidade de fazer presencial com ela. E me aprimorei em questão da pintura gestacional e tal. Fiz algumas pinturas para chá revelação, chá de bênçãos, chá de bebê, só para tirar foto. Cara, muito gostoso, é muito legal, sabe? Você vê a alegria da gestante, ver a barriga pintada, ver as fotos depois e lembrar daquele momento.
Então é uma coisa que eu faço com muito gosto, muita alegria mesmo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco o processo e também de saber de tudo isso aí que eu contei pra vocês, que é babado, tá? Fiquem tranquilos que eu não discuto mais com ninguém na internet e espero que vocês tenham gostado do resultado. Já acompanhe aqui o canal, se inscreve para não perder que eu pretendo postar mais artes pra vocês. Beijo!